Edmar, tudo bem? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Lá no Cruzeiro você demorou ainda um tempo para conseguir voltar em forma depois de um tempo na Europa jogando, né, do ritmo do futebol brasileiro, e mesmo lá a concorrência era grande, às vezes você não era a principal opção. Aqui também você precisou esperar muito para chegar à sua chance. Queria saber nesses anos o quanto você exercitou a sua paciência, a sua habilidade de saber esperar a hora, e o quanto você acha que você está adaptado de fato ao futebol, já que você não jogou de fato tanto, mas treinou e trabalhou muito esse tempo. Boa tarde a todos. Lá no Cruzeiro a situação foi diferente, porque eu vim de uma temporada na Europa, eu fiz, se eu não me engano, 34 jogos pelo Rio Ave, e estava 2 meses de férias, tinha acabado a temporada da Europa. E quando surgiu o interesse do Cruzeiro, eu acertei o contrato com o Cruzeiro. Se não me engano, eu fiz coisa de 3 treinos e já fui jogar contra o Atlético Paranaense. E depois disso, fiquei numa sequência aí de 27 jogos. E esse ano que eu não pude ter a oportunidade no Cruzeiro de jogar, por questão do treinador, opção técnica. Mas a gente vai passando os anos, a gente vai aprendendo que futebol a gente tem que ter, acima de tudo, paciência, perseverança e trabalhar dia a dia para que talvez no momento você não esteja recebendo a oportunidade, mas tem que trabalhar para estar sempre pronto para quando receber você estar à altura de responder da maneira como as pessoas esperam. Tudo bem? Pegando o gancho nessa tua resposta, foi isso que você teve aqui? Paciência para esperar a tua oportunidade? E por que o Rogério Ceni não te deu essa oportunidade, já que ele usou tantos jogadores? Olha, todo jogador que chega num clube, como eu saí do Cruzeiro e vim para o São Paulo, eu vim com o intuito de poder ajudar o São Paulo e contava já ter jogado, né? Mas, como eu falei, respeito a opção do treinador, respeito o meu colega de trabalho que estava jogando, e é claro que eu pude exercitar aí a paciência e, como eu falei, trabalhando forte dia a dia, esperando a oportunidade. E em questão do Rogério, isso é uma questão que tem que ser perguntada a ele, porque eu sempre me senti preparado. Apesar de que eu cheguei e logo tive um problema de contusão, mas depois disso sempre me senti preparado. E aí vem a questão do treinador, dele optar por te colocar ou não. E isso aí eu não posso responder, porque quem tem que responder isso é o Rogério. Mas como eu falo, volto a frisar, respeito a opção do treinador, respeito o meu companheiro que estava trabalhando e jogando, que era o Júnior. E espero seguir a minha linha de trabalho aí, continuando recebendo a oportunidade pelo Dorival. Boa tarde, Edmar. Boa tarde. Na zona mista, lá na saída do jogo, você fez uma análise da sua estreia. Se eu não me engano, você disse que não subiu muito o ataque, porque estava chegando agora, até a questão de ritmo de jogo, enfim. Para os próximos jogos, né, caso você continue no time titular, que jogador, que Edmar, que a torcida do São Paulo vai ver? Um lateral mais defensivo ou um Edmar subindo um pouco mais? Olha, essa questão aí da minha estreia tem que se colocar muita coisa em consideração. Né? Depois que eu cheguei aqui no São Paulo, são 4 meses que eu venho treinando e treinamento é totalmente diferente de jogo. O ritmo de jogo é muito diferente, muito elevado. E nesse jogo, né, contra o Vasco, eu optei por ficar mais por realmente essa questão aí do ritmo de jogo e também pela situação que nós estamos passando, de ter vindo aí tomando os gols. Então eu preferi aí cadenciar mais ali, mas com certeza eu sou um jogador que prezo primeiramente para defender e acredito que futebol tem que ser feito assim, uma linha de 4 bem feita ali para depois você poder atacar. Mas com certeza o Edmar, eu acredito que tem muito a acrescentar também ofensivamente. Edmar, você estreou só agora no último jogo, mas você está no grupo há muito tempo. Eu ia te perguntar, além dos 3 pontos, que é lógico que a vitória traz isso, mas aí no grupo, aí dentro, o que essa vitória trouxe? Assim, muda alguma coisa? Confiança, às vezes alegria? Para vocês que vivem o dia a dia e estavam nessa série sem ganhar muito tempo. Qualquer vitória te dá uma outra visão, te dá uma outra confiança e o São Paulo vai continuar crescendo de acordo com as vitórias, de acordo com aquilo que vem apresentando dentro de campo. E, como eu falei, a vitória só vem a somar para que a confiança venha aumentar e, como eu falei, o São Paulo é um clube muito grande, um clube gigante que não pode estar na situação que está. E nós, jogadores, temos total consciência disso.
sabemos que temos um grupo muito qualificado e precisamos aí tirar o São Paulo dessa situação que está vivendo. Edmar, aqui. Boa tarde. Como é que foi a conversa com o Dorival? Porque ele deve ter te chamado antes do jogo, né? E, eu quero que você jogue, ou enfim, estou vendo o treino, ou recebi informações. E se você teve que trabalhar muito a cabeça na longa espera que você teve, né? Quando o Rogério estava aqui ainda, que você só treinava. Olha, essa é uma situação que o jogador de futebol não é fácil, você ter que esperar, né? O jogador quer estar sempre jogando e comigo não é diferente. Tive possibilidade de poder voltar para a Europa, mas preferi segurar no São Paulo porque é um grande clube e pelo fato de ter chegado há pouco tempo. E em questão da conversa com o Dorival, eu percebi que iria jogar no último treino que a gente fez antes do jogo. Foi na terça-feira, se eu não me engano. Ele fez um trabalho tático e logo em seguinte o filho dele conversou comigo dizendo que eu iria jogar, que era para jogar tranquilo, que eu já tinha uma certa experiência, mas que era para estar tranquilo porque todos me apoiavam, iriam me apoiar e me deu total confiança para exercer o jogo que eu fiz. Então, como falei, a espera não é fácil para qualquer jogador. O jogador quer estar jogando e comigo não é diferente. Então, eu tive que trabalhar todo dia com muita confiança, meus companheiros dando força, minha família dando força e, acima de tudo, confiando sempre que Deus tem sempre o melhor para se manifestar. Edmar, vocês vão poder ver a rodada do final de semana, porque vocês só jogam na segunda-feira, então na segunda vocês vão entrar sabendo exatamente do que vocês precisam, caso dê para sair da zona do rebaixamento. Vocês vão pegar um time que está brigando pelo título da competição. Mesmo até pela fase dos dois times, o São Paulo ainda tentando se reconstruir no campeonato, o Grêmio é favorito no jogo de segunda no Morumbi? Olha, o São Paulo entra em qualquer jogo para vencer. O São Paulo é um clube grande, assim como o Grêmio, e nós olhamos para nós próprios, né? O nosso trabalho, por aquilo que a gente pode fazer. Ainda mais jogando em casa, com a nossa torcida, com o apoio do nosso torcedor, o São Paulo olha para si próprio. É claro que o Grêmio tem uma grande equipe, é uma das sensações aí do campeonato. Ano passado eu tive a oportunidade de jogar contra essa mesma equipe, e eu sei que é uma equipe muito difícil de jogar, mas o São Paulo tem totais condições de chegar na segunda-feira e poder vencer o Grêmio e continuar aí nessa caminhada, nessa batalha que a gente está para tirar o São Paulo dessa situação. E, em questão de favoritismo, eu acredito que é o São Paulo que é o favorito porque joga em casa, mediante a sua torcida, e é nisso que nós confiamos e olhamos para nós próprios. Edmar, aqui, ó. O que você acha de jogar segunda-feira? Você muda muito a rotina de vocês aí de trabalho. E como é que está sendo, porque nesse jogo agora no Morumbi teve uma mobilização da torcida. Você acha que isso é fundamental para vocês nesse momento agora? Olha, nós jogadores, nós não podemos ter muita escolha, né, nessa questão de dias de jogar. Quem decide isso é a CBF, com o clube, então nós queremos poder jogar e dar o melhor pelo São Paulo. E em questão da torcida, o torcedor ele sabe que ele é primordial para o clube, para nós jogadores. E quando eles fazem essa mobilização aí, quem ganha e quem acrescenta é para o clube, é para nós jogadores. Então eu espero que na segunda-feira o Morumbi possa estar cheio, possa estar lotado, o torcedor possa ir para nos apoiar, e porque essa força que vem deles aí, eu tenho certeza que é o 12º jogador. Edmar, boa tarde. Boa tarde. O Dorival já traçou algum objetivo para vocês nesse ano? Fala-se só em fugir do rebaixamento ou não existe alguma coisa a mais? Olha, eu acho que nesse momento o mais importante é nós fugirmos dessa situação que o São Paulo está vivendo. Como eu falei, o São Paulo é um grande clube, não pode estar na situação que está, por vários fatores, pelo elenco que tem, pelo nome do clube que tem, que é gigante. Então, o primeiro passo nosso agora é sair dessa situação incômoda que todos nós estamos, e a partir daí sim nós vamos pensar em outras coisas, em pensar em crescer, pensar em pegar o pelotão da frente aí, que é onde o São Paulo deve estar. Edmar, você comentou de proposta da Europa, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Você teve para empréstimo, para quem que era, para que país que era, e por que você decidiu ficar mesmo sem chance?
Não, eu falei nessa questão da Europa porque eu fui procurado por alguns amigos que conheço, que tá envolvido no meio do futebol. E sabendo da situação que eu estava vivendo aqui no São Paulo, sabendo do meu potencial, me sugeriram algumas coisas que eu não vou estar falando aqui agora, para onde seja ou para qual clube for. Mas eu preferi estar no São Paulo, continuar no São Paulo pela grandeza do clube, também pela situação de querer mostrar o meu potencial, porque eu não vim para o São Paulo simplesmente para dizer que eu passei pelo São Paulo. Então, como eu falei, o São Paulo é um clube muito grande e o que depender de mim, vou honrar essa camisa com muita vontade, com muita força de vencer. E o que eu optei foi por isso, pelo tamanho do clube, pela questão familiar também, que eu tenho 2 filhas, minha esposa está grávida. Então, eu optei mais por essa situação. Edmar, você deve estar acompanhando que esse é um campeonato onde os visitantes têm um desempenho melhor do que nos anos anteriores aqui no Campeonato Brasileiro. E especificamente o Grêmio, né, ele geralmente ganha os jogos fora de casa, pelo menos isso vem acontecendo, quando não escala os reservas. O Renato já sinalizou que vai escalar os titulares segunda-feira. O São Paulo jogando em casa, muda alguma coisa isso? A estratégia? Olha, essa questão desses números aí do visitante sempre tá sendo melhor do que jogar em casa, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que se o São Paulo entrar na segunda-feira com força, com vontade de vencer, da maneira como nós entramos contra o Vasco, certinho, sem dar brecha pro Grêmio, como eu falei, o Grêmio tem uma grande equipe, respeitamos muito, mas eu acredito que se o São Paulo entrar dessa maneira, nós temos tudo para fazer um grande jogo e poder vencer o Grêmio. É claro que, como eu falei, o Grêmio tem uma grande equipe, respeitamos, independente que seja titular ou reserva, nós temos que respeitar, mas o nosso respeito vai ser impondo o nosso ritmo de jogo, a nossa pegada, para que a gente continue crescendo no campeonato, tirando o São Paulo dessa situação. Edmar, na entrevista ali depois do jogo, né, muitos jogadores falaram da vontade que foi enorme nesse jogo contra o Vasco, né? O Petros até falou, ele estava com sangue nos olhos, tem que ser assim mesmo e tal. Foi mais uma atitude de vocês conversaram antes, foi a situação de mudar de técnico. Por que você acha que isso aconteceu nesse jogo com o Vasco da Gama e não vinha acontecendo antes? Olha, eu não consigo ver a prática do futebol sem ser dessa forma, sem você jogar com vontade, você querer vencer o jogo, você demonstrar, ainda mais jogando em casa, que você quer vencer o jogo. Então, eu acho que esse tem que ser o espírito, esse tem que ser o nosso dilema, porque o São Paulo só vai conseguir sair dessa situação jogando dessa forma, lutando, guerreando, e nem que seja na raça, nem que seja não sei de qual forma, mas nós precisamos demonstrar e buscar isso para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. E eu acredito que daqui para frente o São Paulo vai pegar esse jogo como modelo para continuar crescendo na competição. Por que não estava antes? Estava. Com certeza. Nosso time vinha correndo bastante, nosso time vinha criando situações. São questões que às vezes o atleta não consegue explicar, mas isso, se você for ver, a gente vinha fazendo desde antes. Tem jogadores que os números estão aí com o fisiologista, tem jogadores que correm 11 km, tem jogadores que correm 12 km, então isso demonstra que o São Paulo está querendo sair dessa situação e que todos estão imbuídos nesse intuito. Encerramos então com o Edmar. Obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde.